Empresários de Sucesso, um oferecimento Cape Press, comunicação e assessoria de imprensa. Paulo César viveu por 18 anos no submundo das drogas. Foi dependente de álcool, cocaína e crack. Conseguiu se reabilitar após um período de internação. Assim que recobrou a sobriedade, passou a dedicar a vida à recuperação de outros dependentes. Após 90 dias dentro da instituição, já vivendo e participando de um programa de recuperação, eu tive esse despertar, né? E vi a necessidade de dar continuidade a esse trabalho, porque é algo que estava fazendo muito bem para a minha vida, muito mesmo, entendeu? Então eu via também a minha transformação e a transformação de outras pessoas e via a história de outras pessoas, né? Então eu tomei como missão para a minha vida, né? Daí por diante abandonar emprego, porque eu estava empregado numa empresa, né? Largar tudo e dar início nessa trajetória nova, essa missão nova, né, de vida, que é a recuperação, a transformação de vida de pessoas. Hoje, a clínica de Paulo César, em Peruíbe, na Baixada Santista, conta com 46 vagas. Desde a fundação, em 2008, mais de 15 mil internos passaram por aqui. O centro atende somente homens maiores de 18 anos. A casa conta com uma equipe multidisciplinar e trabalha com os métodos científicos terapêuticos mais modernos e eficientes já descobertos para o tratamento de dependência química. O indivíduo chega e a gente começa a entender a história, o porquê ele foi usar uma determinada substância. E a gente começa a fazer uma sistêmica, entender a família, entender a cultura da família, entender a herança emocional que esse indivíduo recebeu. Para quê? Para que a gente possa capacitá-lo, tá? Para o retorno da sociedade, para enfrentar os desafios aí que a nossa vida coloca nos nossos caminhos, né? Sem precisar da substância. O objetivo nosso aqui é fazer com que dentro desse projeto o nosso acolhido ele saia da clínica, né, do tratamento sendo seu próprio terapeuta, né? Sabendo analisar todas as situações internas dele como ser humano, como uma pessoa que tem, né, uma dificuldade em relação a toda essa problemática da substância, como também tenha condições de avaliar todos os fatores externos que venham a contribuir para amanhã ou depois ele ter uma recaída. Todo o processo de tratamento é acompanhado passo a passo pelos internos, através de um material de apoio desenvolvido pelo próprio Paulo César. A apostila indica atividades, desempenho no processo de recuperação e muito mais. Recentemente, a clínica passou a usar um aplicativo de celular desenvolvido por uma empresa de tecnologia nacional. Através da ferramenta, é possível continuar o tratamento depois que o paciente recebe alta. É um aplicativo muito importante, porque essa etapa de pós-tratamento, muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. Então, vai desde uma atividade física, uma leitura de um livro, um acompanhamento, uma reunião de narcóticos anônimos, um encontro com os pais, um almoço em família. Então é um aplicativo muito pertinente, concernente na dependência química, no pós-tratamento, para manter a recuperação desse acolhido. Todos esses recursos têm feito a clínica se tornar referência, e não só na Baixada Santista. Tanto que hoje ela é procurada por pessoas de todo o país. A gente sempre está se qualificando, buscando mais informações, inovando, colocando tecnologia para ter um bom acompanhamento de cada caso, né? Eu acho que isso é importante, a gente estar cada vez mais envolvido, né, no contexto geral de tudo que acontece no mundo, né? São novas drogas que vão surgindo, novas reações, então a qualificação sempre é o melhor caminho, né, para a gente alcançar o objetivo principal, que é a recuperação. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a administradora Cristina da Silva. Ela é fundadora do escritório Cristina Trâmites e ela conversa por videoconferência, afinal ela está na Espanha. Olá, Cristina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel, pelo convite e poder participar aqui do programa Empresário de Sucesso. Nós que agradecemos a sua gentileza em nos atender.
Olha só, Cristina, a gente gosta muito de conversar com brasileiros empreendedores que decidiram empreender e mudar suas condições em outras localidades do mundo. Então, conta pra gente, em que momento da sua vida, da sua carreira, você toma essa decisão de deixar o Brasil, como foi sua chegada à Espanha e como surge a sua empresa, né? Em que momento você decide empreender e fundar a Cristina Trâmites? Então, Daniel, eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. E no ano de 2003 surgiu a oportunidade de imigrar em Espanha. E como a maioria dos imigrantes não foi nada fácil na adaptação, na cultura, no idioma, no clima, os trabalhos que eu passei a realizar. Eu tive que trabalhar como faxineira, como babá, entregando publicidades. De 2009, eu tive a oportunidade de empreender no estado da Galícia, precisamente na cidade de La Coruña, onde havia uma demanda muito grande de brasileiros que não tinha nenhum tipo de assessoramento jurídico. Foi então quando eu decidi, junto com uma equipe totalmente qualificada, para fazer todo o trâmite de regularização dos brasileiros, que até, no entanto, contava somente com as grandes capitais, como Madrid e Barcelona. E foi quando surgiu a ideia de abrir a assessoria Cristina Trâmites Traduções Juradas. Perfeito, muito bom. Agora que nós já entendemos um pouco da sua chegada à Espanha, como foi seu período de adaptação e também esse momento em que você toma a decisão e empreende e cria o seu próprio escritório, eu queria que você nos explicasse em que pé estão as coisas hoje em dia. Quais são os requisitos para uma pessoa que tem esse desejo para conseguir a tão sonhada cidadania espanhola? Gostaria que você compartilhasse essas informações com o nosso público. Claro que sim. A cidadania espanhola, há aí 3 formas de conseguir, uma vez que o imigrante já está aqui na Espanha. Uma delas é por residência. Por residência engloba residência e trabalho, por casamento e por união estável. Tanto a união estável como casamento e residência legal, eles têm que fazer um processo de seletividade, fazendo um exame de conhecimentos gerais e língua castelhana. Uma vez que é aprovado, se inicia o trâmite de cidadania espanhola mediante o Tribunal de Justiça. E a outra é por opção. Quando o imigrante ele adquire a doble cidadania, ele pode passar a cidadania diretamente para o seu filho até os 18 anos de idade. E a por descendência é quando o imigrante tem um familiar direto sendo espanhol, como filho ou neto de espanhol. Muito bom. Agora, o seu escritório tem ajudado muitas pessoas, né? Especialmente os brasileiros, a realizarem esse sonho. Conta pra gente. Exatamente. Quais são os tipos de consultoria que a sua empresa, que o seu escritório oferece para os brasileiros que têm esse desejo? Então, hoje a Cristina Trâmites, ela oferece todo tipo de consultoria para aqueles imigrantes, tanto brasileiro como de outras nacionalidades, queira estar regular no país. Desde a solicitação de documentação para matrimônio, para fazer a cidadania, para fazer a convalidação de estudo, fazemos a legalização de todos os documentos. Contamos com uma equipe de advogados altamente qualificado em direito imigratório, direito internacional, direito privado e direito penal. Também temos uma equipe de tradutores oficiais em todos os idiomas que estão inscritos tanto no Ministério de Relações Exteriores do Brasil e no Ministério de Relações Exteriores da Espanha. Também fazemos serviços consulares, como renovação de passaporte e outros emolumentos. Agora, Cristina, muitas pessoas têm essa vontade, né, de deixar o Brasil e morar em um país europeu. Agora, existem regras e alguns requisitos, como você já
nos explicou. Mas e no caso daquele brasileiro que tem esse sonho, quer morar na Espanha, mas não tem nenhuma ligação familiar, aparentemente nenhum direito à nacionalidade? Nesses casos, o que você recomenda? Então, Daniel, nesse caso, como qualquer profissional, recomendaria, se há possibilidade de vir regular com um contrato de trabalho desde o seu país de origem, viria de forma legalizada com o visado de trabalho. Ou aquela pessoa que tem vontade de fazer um curso fora do seu país de origem e juntamente a embaixada espanhola mais próxima da sua residência, ver os cursos disponíveis e tentar entrar com o visado de estudante. Ou aquele imigrante que tem meios econômicos suficientes e possa subsistir no país no período de 1 ano com um permisso de residência que se chama não lucrativo. E após o 2º ano, se iniciaria um outro tipo de permisso para ter a oportunidade de ter tanto a residência como a residência de trabalho. E em todo caso, se ele não cumpre nenhum desses requisitos, pois habitualmente, como a maioria dos imigrantes vem como turista, entra no país como turista, tem 3 meses legais. Quando termina essa instância de legalidade, eu aconselho que vá à prefeitura mais próxima da sua cidade e acredita a sua residência oficial, que aqui a gente se chama certificado de empadronamento. Passando esse período de 3 anos, nós iniciaríamos o que seria a sua primeira residência legal no país. Ok, informações importantes trazidas pela Cristina da Silva. Ela é administradora e fundadora de uma empresa chamada Cristina Trâmites, que fica na Espanha e tem ajudado muitos brasileiros a realizarem esse sonho, né? De conseguir a tão sonhada cidadania espanhola. Olha só, Cristina, agora, também tem aqueles brasileiros com recursos, com dinheiro para investir, para empreender, ou para abrir um negócio na Espanha, ou até para adquirir um imóvel. Nesses casos, quais são as vantagens para essas pessoas? O governo costuma facilitar para esses brasileiros que têm dinheiro para ou abrir empresas ou então comprar imóveis? Então, estamos falando de imigrantes brasileiros que querem fazer grandes inversões no país, né? Então, o único requisito necessário, ele tem que ter um sócio que seja espanhol, uma vez que faça todos os trâmites e um projeto no qual ele possa empreender de forma legalizada, ele tem a possibilidade de empreender e investir na Espanha. Se estamos falando daqueles imigrantes que já têm a sua legalidade no país, o governo ele ajuda no desenvolvimento e no crescimento da empresa, as vantagens são excelentes e os requisitos necessários para quem já está aqui tem que ter o NIE, que é o número de identificação de estrangeiro, o NIF, que é o número de identificação fiscal, ou o DNI, que é o documento nacional de identidade. Perfeito. Tá aí informações fundamentais para você que tem esse desejo, né? De conseguir a tão sonhada cidadania espanhola. A Cristina da Silva, que é administradora e fundadora da empresa, o escritório Cristina Trâmites, que fica na Espanha e tem ajudado tantos brasileiros. Cristina, olha, eu adorei o nosso bate-papo, a nossa conversa. Tenho certeza que muitos brasileiros irão procurá-la, irão tentar manter contato para conseguir realizar esse desejo, tá bem? Muito obrigado por suas informações, já convido para outras edições do Empresários de Sucesso e desejo sorte e sucesso para você e sua equipe aí na Galícia. Obrigada, eu que agradeço. Eu conversei com a Cristina da Silva, ela é empresária, empreendedora, administradora e fundadora da empresa Cristina Trâmites, um escritório que tem ajudado
muitos brasileiros a realizarem esse desejo de conseguir a cidadania espanhola. Empresários de Sucesso fica por aqui. Não se esqueça que esse é o canal do empreendedorismo. Olá, está começando mais um Empresários de Sucesso Ícones e hoje eu recebo a Cici Toniolo, que é formada em Direito e é especialista em Marketing nas mídias sociais. Cici, é um prazer te receber aqui hoje e seja muito bem-vinda. Prazer. Cici, eu quero saber um pouco da sua trajetória. Por que você escolheu o Direito? Bom, a sociedade nos induz realmente a fazer a faculdade, porque isso remete muito à questão de ser realmente uma profissional qualificada dentro do mercado, certo? Então, por essa razão, eu escolhi realmente fazer a faculdade, principalmente de Direito, Medicina. Você sabe, realmente esses cursos, essas formações remetem muito essa questão de autoridade, de prestígio. Então, por essa razão, eu resolvi cursar Direito. Mas ali no meio do caminho eu percebi que não era bem aquilo que eu queria de fato, até porque eu entendi que na faculdade, na prática, era bem diferente ali do que realmente a gente costuma ver também dentro da faculdade. Então, eu me encontrei na área de marketing digital, que é a minha grande paixão. E Cici, como que você linkou a área do direito com o marketing nas mídias sociais? Então, hoje eu tenho uma visão bem aguçada em relação à legislação brasileira e eu entendo o que realmente pode ser feito e o que não pode ser feito em relação à divulgação. Mas hoje eu também não trabalho especificamente só com advogados. Hoje eu realmente atendo vários tipos de pessoas, de empresários, de diversos ramos também. E hoje o meu principal foco, na verdade, é trabalhar com o desenvolvimento pessoal de mulheres também, que querem buscar a independência financeira e, de certa forma, permito que elas também construam a independência dela baseada dentro de um negócio digital. Então, esse é meu foco hoje do meu trabalho. E conta um pouquinho da sua rotina, como que funciona esse processo do trabalho? Então, eu prezo muito pela liberdade, então por isso que eu me apaixonei, me encantei pelo marketing digital, então eu posso trabalhar de casa, então por isso que eu me adaptei facilmente também durante a pandemia. Posso trabalhar de qualquer lugar, na verdade, então a minha rotina é justamente trabalhar de casa, qualquer lugar, tá sempre viajando ou dentro de casa mesmo. Você pode dar um exemplo pra gente de como funciona o seu trabalho na prática? Então, depende muito porque depende do tipo de serviço que eu realmente vou prestar. Se é uma consultoria, eu preciso realmente fazer uma reunião prévia para entender o negócio e até mesmo, como falei para você, hoje não atendo especificamente advogados, também atendo outras pessoas de outros ramos. Mas o meu objetivo principal hoje é justamente trabalhar esse desenvolvimento pessoal, então eu sempre marco uma reunião prévia também para entender e conhecer um pouquinho melhor a minha cliente e aí poder direcionar também o meu serviço para ela, o que realmente se encaixa ali dentro do que ela precisa. Então, se é realmente uma mentoria, se ela vai poder, de certa forma, investir no meu curso, ou alguma formação, de certa forma, para que ela possa estar buscando ali o que ela tem como objetivo. E quais erros que podem acontecer se não tiver o seu profissionalismo ali, Cici? Então, hoje muitos advogados me procuram por essa questão de aumentar o faturamento do escritório deles, certo? Só que há um pequeno probleminha, porque para a gente poder divulgar esse tipo de trabalho, existem algumas regras. Então, algumas pessoas que trabalham dentro da área ficam um pouco acuadas em realmente como fazer isso na prática. Então, como eu tenho esse entendimento sobre legislação, também eu linko isso junto com o marketing digital. Então, eu apresento uma possibilidade de ele realmente poder fazer a divulgação dos trabalhos sem parecer que está divulgando, como, por exemplo, educar, entreter outras pessoas também, que de certa forma também ele consiga apresentar o trabalho dele e, consequentemente, também fazer essa captação de clientes para o escritório ou até mesmo para ele como um profissional. E além do seu diferencial de ser uma advogada que é especialista em marketing nas mídias sociais, qual um outro diferencial que faz com que os clientes cheguem até você? Certamente a inteligência emocional. Porque hoje, como a minha prioridade hoje não é mais os advogados, né? Eu já trabalhei com diversas áreas, né, e nichos específicos, mas hoje quem realmente vem até mim são as mulheres que, de certa forma, querem trabalhar mais essa parte do emocional e também buscam também independência, porque, de certa forma, tem muito essa questão da dependência emocional linkada ao homem, e isso tanto mexe com essa parte financeira, não só emocionalmente falando, né, mas como um todo. Então, hoje eu mostro esse caminho para ela poder também ganhar dinheiro dentro da internet, seja vendendo o próprio conhecimento dela, vendendo mentorias, ou até mesmo outras áreas também, porque são infinitas possibilidades dentro desse mercado. Mas é possível aplicar a sua expertise em direito e aplicar
no seu trabalho atual como marketing em mídias sociais. Com certeza. A minha faculdade não foi em vão, porque nesse caso de clientes mais específicos, como advogados, médicos, dentistas, eu consigo orientá-los da forma como eles precisam, porque nem todos realmente podem divulgar de certas maneiras, então existe ali realmente uma maneira certa de divulgar o trabalho deles. E qual é o seu maior público de clientes atualmente, Cici? Hoje são vários tipos de nichos, assim, até é difícil citar um, mas eu tenho muitas advogadas, só que assim, realmente, eu acho que acredito que é pela identificação, porque eu também sou formada em Direito, então acho que passa ali uma sensação de mais confiança, até porque eu tenho entendimento sobre o assunto, então muitas delas me buscam hoje, talvez seja por esse motivo. Existe algum tipo de receio na hora de contratar o seu trabalho? Então, muitos anos atrás, assim, realmente eu era extremamente jovem, então isso foi, assim, um empecilho também para mim na hora de vender os meus serviços de consultoria. Mas, assim, também quando eu apresentava todo o meu histórico, a minha experiência em si também, as pessoas, nossa, realmente, se você tem autoridade para falar desse assunto. E aí, de certa forma, realmente, assim, sempre fechavam comigo logo depois. Só que a grande questão, na verdade, é porque as pessoas não entendiam, por exemplo, empresários, a necessidade de estar no digital, até porque eles já tinham uma presença muito forte já no físico, já tinham uma base de clientes, né? Enfim, já era consolidado, digamos assim. Então, eles não enxergavam uma necessidade, na verdade, de estar no digital. Só que com o passar do tempo, enfim, com essas mudanças, a gente tem que acompanhar as mudanças do mercado, os avanços tecnológicos, senão a gente acaba ficando para trás. Eu costumo dizer que quem fica para trás, né, acaba realmente se tornando defasado. Então, justamente com o meu trabalho, eu oriento essas pessoas justamente para elas poderem acompanhar essas mudanças e continuar prosperando nos negócios dela. E você pode dar alguns exemplos do que você ensina nos seus cursos? Então, do básico até o avançado, toda a estratégia realmente de como que ela pode se posicionar de maneira assertiva na internet e, de certa forma, ela aumentar a visibilidade, fortalecer a marca dela para, consequentemente, também, né, o que eles têm como objetivo, claro, faturar mais também. E além dos cursos, Cici, você também dá mentoria e consultoria. Qual a diferença entre elas? Perfeito. O curso são videoaulas gravados, onde o aluno em si, vai assistir aquelas videoaulas gravadas sozinho, obviamente. Então, assim, vai ter a total capacidade para compreender sobre o marketing digital, porque é bem do basicão mesmo. Então, assim, qualquer pessoa que não tenha conhecimento nenhum vai entender bastante, até as estratégias mais avançadas do que eu aplico também dentro do meu negócio. Então, já é bem diferente da mentoria, porque a mentoria, a pessoa tem um acompanhamento mais de perto, as aulas são ao vivo, via Zoom, que é um aplicativo de reuniões online, e também tem esse acompanhamento dentro do grupo, em 3 meses ou 6 meses também, de acordo com o que ela escolhe. Já a consultoria, eu faço um plano de ação estratégico, só que no caso eu faço esse mapeamento e também implemento também junto. Diferente da mentoria, que a mentoria eu só mostro o caminho das pedras. E esse plano de ação que você mencionou, quanto tempo que o cliente vai conseguir ver os resultados e colher os frutos desse investimento? Legal, então depende muito de cada nicho também, cada cliente também tem um nicho específico, então tem que ter um olhar diferente também para cada um deles. Mas assim, posso dizer assim, que mais ou menos cerca de 6 meses é quando você começa a ver já resultados significativos. E há quanto tempo que você trabalha com isso? Há bastante tempo, bastante tempo. Então, nesses últimos tempos, você encontrou algumas barreiras pelo caminho? Muitas, porque quando eu comecei, assim, foi, na verdade, quando eu tinha 14 anos. Então, é uma longa história, na verdade. Então, assim, naquela época eu também trabalhava como modelo e eu fiz uma formação web design naquela época. Então, os meus primeiros clientes dentro desse trabalho foi dentro da minha rede de contatos. Então, cabeleireiro, maquiadores, assessoria de impresso. Então, construía sites para ele. E naquela época, site era assim, nossa, olha, eu tenho um site. Então, assim, não se falava muito sobre marketing digital naquela época, que realmente era igual mato. E aí depois, com o passar do tempo, outras pessoas começaram a ter esse olhar da presença online, e aí começou a vir o Facebook, e essa presença também online dentro do Instagram, entre outros canais também de comunicação que a gente tem. E aí fui descobrindo também outras áreas dentro do marketing digital, passei a trabalhar como social media, depois gerente de projetos, que eu estava representando inclusive uma agência internacional aqui em São Paulo, e aí passei a lançar outras pessoas dentro do mercado também, que tinham uma habilidade específica, e de certa forma ela monetizava o próprio conhecimento dela. Então foi aí que eu tive o grande boom dentro desse mercado.
Olá, gente, eu sou a doutora Lília Alves, eu sou dentista, especialista em harmonização orofacial e esse é meu negócio. A dica de hoje, gente, é rinomodelação com ácido hialurônico. O que ela pode fazer por você, gente? Pode devolver um nariz mais simétrico, pode levantar a pontinha caída e também melhorar aquela giba, aquele ossinho que incomoda tanta gente quando tiramos a nossa famosa foto de perfil. Então ela melhora demais, gente, a nossa perfiloplastia. Tá? A rinomodelação, gente, a gente faz com ácido hialurônico, mas assim, a gente tem que entender e focar numa coisa. Gente, é um tratamento, tá? A pessoa vem, faz o preenchimento no nariz e normalmente precisa de retorno, gente, porque normalmente vai precisar de mais ácido. Por quê, gente? Porque o nariz é pesado, o nariz tem muita cartilagem, então normalmente vai precisar de retoques para a gente obter sucesso no nosso preenchimento. É indicado para todo mundo? Não, gente. Tem pessoas que realmente não estão aptas a fazer o preenchimento com ácido hialurônico e precisam partir para uma rinoplastia cirúrgica, porque a rinomodelação não é um procedimento invasivo, feito em consultório com anestesia local. Eu sou a doutora Lília Alves e esse é meu negócio. Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu converso com a Fernanda Mardegan, ela que é fundadora da clínica Fernanda Mardegan. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Estela, muito obrigada. Doutora, vamos começar falando sobre os procedimentos estéticos, né? A gente sabe que muitas mulheres e também homens, mas muito mais mulheres, vêm empreendendo nesse ramo. O que te motivou a empreender nessa área, doutora? Eu costumo brincar que a estética me conquistou, né? Muito antes de eu querer ir para a estética, acho que ela me quis. Eu comecei como professora, né? Sou fisioterapeuta de formação, dava aula na graduação, pós-graduação. Fui dar aulas no curso de estética e me apaixonei. E a partir daí surgiu o desejo de ter a minha clínica, de ter o meu espaço e prestar atendimentos de estética. Trabalhar com a estética do embelezamento, a estética da gordura, da celulite, mas também com a estética reparadora, né? A estética da reabilitação, que é a especialidade da fisioterapia dermatofuncional. Sim. Doutora, me conta um pouco mais sobre os tipos de procedimentos que vocês oferecem na sua clínica. Há quanto tempo você já está aí no mercado como empreendedora? Enfim, para a gente conhecer um pouco mais do que vocês fazem. Como clínica, eu estou indo para 10 anos. Né? Eu tenho quase 20 anos de graduação, clínica indo para 10 anos. E hoje, aqui na clínica, nós temos a fisioterapia clássica, temos o Pilates, o RPG, que é para reabilitação postural, e a estética. Dentro da estética, o nosso grande diferencial é a estética corporal. Hoje nós já temos procedimento com marca registrada, então ele já virou um produto e dele vem vindo novidades. Temos a estética facial e a área de cursos dentro da área de estética e consultoria para profissionais que desejam se aprimorar. Eu brinco, lapidar o diamante, né? Eu costumo dizer, trabalhar aí o seu desenvolvimento também dentro do seu próprio espaço. Sim. É uma área excelente para quem gosta de estudar, né, doutora? Porque a estética vai se transformando, né, de acordo com a ciência e com o avanço das tecnologias. E falando nisso, gostaria de falar sobre um procedimento que chama crioharmonização, né? O que é isso, doutora? Sim. Como é que é feito? Gostaria de saber sobre os resultados, enfim. A crioharmonização, ela é um procedimento que eu desenvolvi aqui na clínica. A base do tratamento é utilizar a criolipólise, que é aquela máquina que congela a gordurinha, né? Todo mundo conhece, mas é de uma forma totalmente diferente. Eu falo que a crioharmonização, ela não é um tratamento apenas, ela é uma metodologia de trabalho que começa lá na avaliação, na identificação das questões de saúde, dos porquês da pessoa estar acumulando gordura, estar com aquela disfunção, e aí eu redesenho o contorno corporal, utilizando esse frio, utilizando essa máquina, associando a recursos para conseguir resultados de cirurgia plástica sem corte, sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica, sem nenhum tipo de enzimas, coisas que furam, né? Que o pessoal tanto teme hoje na área da estética.
Sim, então as vantagens são essas, né? Porque é um método não invasivo, é isso, doutora? Ele é um método não invasivo e é muito interessante porque quando a gente realiza esse procedimento, a gente consegue uma reorganização do corpo como um todo. Porque a partir do momento em que a gente gera o estímulo com o frio, eu não tenho só uma redução de gordura no local, tenho também ali uma produção muito grande de colágeno. Então a gente consegue trabalhar papada, consegue trabalhar essa gordurinha que fica na região da axila, remodela contorno corporal. E é muito interessante, porque as pessoas que passam pelo processo, que fazem o tratamento, a gente gera estímulos hormonais extremamente interessantes que também ajudam no processo de emagrecimento. Então vale muito a pena a gente olhar, porque é um tratamento não invasivo, de melhora progressiva, a pessoa ela perde gordura por 6 meses e hoje o que a gente já sabe de literatura científica é que as células de gordura que morrem, elas não voltam. Então, assim como numa lipoaspiração, que o médico suga por meio de uma cirurgia e depois tem todas as questões do pós-operatório, com esse tratamento a gente também estimula a morte da célula e a remoção dessa célula, que acontece ao longo de 6 meses. Então, eu costumo dizer que é um tratamento em que um dia após o outro, a paciente ela fica melhor ou o paciente fica melhor, porque os homens também fazem, sim, reduzindo gordura, ganhando colágeno e reorganizando o contorno corporal. Sim. Doutora, qualquer pessoa pode fazer? Existe alguma contraindicação? Existem contraindicações, porém elas são controláveis, né? Então existem casos muito específicos, pessoas com problemas de coagulação importante, pessoas que têm alergia ao frio, pessoas em quadros de doenças autoimunes em fase ativa, né? Nenhuma doença autoimune pode fazer? Algumas podem, mas tudo precisa ser avaliado. E como é uma metodologia de trabalho que também olha para as questões de saúde, dentro da fisioterapia integrativa, eu avalio essas questões de saúde, a gente prepara o paciente para depois trazer para a crio. Então, pode ser um tratamento em que ele vai direto para a crioharmonização, ou pode ser um tratamento em que a gente trabalha todo um processo de detoxificação, de aceleração metabólica, de hidratação tecidual, para depois ele ir para a crioharmonização. Então, com isso a gente consegue controlar muito essas condições e esses riscos de complicações. Muito bom, doutora. Agora falando sobre a sua clínica, falando sobre você como empreendedora, gostaria de saber daqui para frente, né? Além dessa técnica que me parece muito bacana, que eu quero muito conhecer, gostaria que você falasse sobre o futuro, né? O que você espera daqui para frente? Para o futuro, o grande desejo é expandir, é levar esse tratamento para mais pessoas, né? É fazer com que o tratamento se torne mais conhecido e levar para as pessoas justamente essa percepção de que estética ela caminha junto com saúde, né? A gente não consegue dissociar as questões estéticas de uma questão de saúde e doença ou de um estado não tão saudável, né? Porque eu costumo dizer assim, se a pessoa não está saudável, ela está doente? Não necessariamente. Né? Então, a gente precisa desse equilíbrio. E é justamente expandir a marca, expandir esse procedimento, agregar outros tratamentos que eu já trabalho aqui e expandir para a formação de profissionais. Né? Se eu consigo levar esse bem para os meus pacientes, por que não formar profissionais que também podem levar esse bem para outras pessoas? Então, para o futuro, o projeto é esse. A expandir atendimento, é levar para outras pessoas e permitir que esse conceito de tratamento, que essa metodologia, ela já se transforme em processo de formação para outros profissionais. Muito legal, Fernanda. Obrigada pela sua participação. Desejo ainda mais sucesso para você, para a sua equipe e que você converse mais vezes com a gente aqui no Empresários de Sucesso. Estela, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Estamos aqui. Obrigada, até mais. Eu conversei com a Fernanda Mardegan, ela que é fundadora da clínica Fernanda Mardegan. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Harmonização facial pela sobrancelha. Será que isso é possível? Bom,
No mundo da estética, a harmonização facial está com tudo. Mas o que muitos não sabem é que dá para alcançar um nível de simetria bastante significativo apenas mexendo nas sobrancelhas. Aliás, você sabia que elas ocupam uma das regiões de mais destaque no rosto? As sobrancelhas são responsáveis por nossas expressões faciais, demonstrações de emoção, além de nos dar traços únicos. As pessoas geralmente não percebem como fios desalinhados e o formato errado delas influencia qualquer visual. E às vezes até dão a impressão errada de alguém, como de ser mais fechado ou zangado, por exemplo. Isso significa que se você estiver nas mãos de um bom profissional que leve em conta todas as suas características individuais, terá resultados surpreendentes que podem modelar e acentuar o que você tem de melhor. Também é possível cobrir falhas e ajustar o tamanho. Minha dica é que você procure um especialista que tenha experiência em visagismo, pois ele aplicará muito bem esse conhecimento nas suas sobrancelhas, pensando no impacto que elas terão no seu rosto, trazendo assim a sua melhor versão. E aí, gostou dessa dica? No nosso próximo encontro eu vou falar mais a fundo sobre esse tema. Então um beijo e te vejo lá! A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que tem por objetivo harmonizar a face. Esses procedimentos estão em alta, são os mais procurados em clínica estética e odontológica. O Instituto Rodrigo Marques, na cidade de Botucatu, é referência em exaltar a beleza e o bem-estar das pessoas. Eu sou formado pela USP de Bauru, eu sou bucomaxilo de origem. E de uns 8 anos para cá, a gente começou a se interessar muito por harmonização facial, porque são procedimentos que começaram a aparecer e a gente começou para fazer na família, para fazer nos amigos e foi pegando feeling com isso e hoje a gente se tornou uma referência na harmonização facial e largamos as coisas pesadas para trás. Dr. Rodrigo criou o Instituto Rodrigo Marques e ele comenta sobre os métodos unindo o bem-estar e a neurociência. Depois de passar por algumas empresas e a gente não conseguia estipular a nossa visão para a harmonização, a gente optou por criar o Instituto Rodrigo Marques, onde a gente traz o método RM e a partir da funcionalidade do método RM, que visa a harmonização como uma ferramenta de bem-estar, acreditando nessa ideia e vendo tudo o que ela pode causar, tirou a gente das dívidas que a gente tinha depois de um problema de saúde sério e trouxe a gente em coisa de um ano para um faturamento de 200 mil por mês, que é fora da realidade para o dentista. A gente inaugurou o Instituto durante a pandemia e mesmo durante a pandemia a gente acreditou que a gente ia ter problemas financeiros por ser tudo muito novo. A gente conseguiu não só chegar nas metas previstas, como faturar muito mais do que a gente estava imaginando. E tudo isso baseado no método que traz a neurociência, que traz o bem-estar, que traz a autoestima para o paciente como abordagens emocionais. E usa a harmonização como instrumento. Após enxergar uma oportunidade nesse mercado, ele fundou outra empresa, a RM Experience, e comenta sobre os cursos. Pensando que isso deu muito certo, trazendo fidelização e podendo fazer com que o paciente sempre vindo traz segurança financeira para a clínica, faz com que você consiga investir. E o que seria o mais correto? Vamos ensinar isso para todo mundo. Já que a gente baseia todo o método em felicidade, em gratidão, por que não demonstrar essa gratidão ensinando como a gente fez isso acontecer para os outros profissionais? Aí nasceu o RM Experience, que é a nossa empresa, a nossa agência de cursos online e presenciais. Os presenciais, infelizmente, por causa da pandemia, desde o programa de residência até os cursos avulsos, ficaram suspensos. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente vai voltar. Mas os online estão rodando. E a gente está muito feliz com o projeto porque eles têm um grande diferencial. Além das técnicas que a gente usa no dia a dia, a gente agrega todo o método, que é todo o estudo financeiro do nosso paciente, para saber se aquela dívida vai ser suficiente para ele, que a gente acredita que se o paciente gasta mais do que ele pode, essa frustração do gasto faz o encanto da harmonização ir embora. E a gente usa os pilares emocionais, que basicamente é neurociência, é febracis na veia, para poder analisar o paciente, melhorar a autoestima, a felicidade, a gratidão, usando os gatilhos mentais, que normalmente os pacientes, quando eles não estão felizes, eles trazem um gatilho mental para você na face, na hora que ele se olha no espelho. Então a gente ensina nos nossos projetos online o aluno a identificar esses gatilhos, trabalhar eles
e ter como resultado melhora de autoestima e bem-estar. Sabendo que a harmonização facial está em alta, ele comenta sobre as perspectivas para o futuro. Para o futuro, o que a gente quer, na verdade, o nosso grande sonho é estipular o método para os harmonizadores. A gente está terminando um livro que a gente quer chamar de Indústria da Cura, onde a gente quer ensinar os harmonizadores a usarem a harmonização como um instrumento para a cura da alma das pessoas. Então, assim, é uma visão muito de psicologia positiva, muito de neurociência, a gente ensinar os profissionais a abordarem o paciente, entender as dores que ele traz com ele e usar a harmonização como um instrumento. Isso gera fidelização para o paciente, isso gera bem-estar para o paciente e, de contrapartida, isso gera um faturamento absurdamente alto para o dentista, totalmente fora da realidade. Então, a gente quer ensinar os dentistas a ganharem dinheiro, ou os harmonizadores, seja biomédico ou não, ou fisioterapeuta, a ganharem muito dinheiro fazendo só o bem para as pessoas, e dentro do nosso método isso não tem como ser desvinculado. Ou você faz o bem para a pessoa ou você não fatura alto. E se tem outra fórmula de ganhar muito dinheiro com a harmonização, a gente não quer saber, a gente prefere a nossa, porque a gente traz benefício demais. Tipo, é um conjunto que a gente traz. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa motivação, é nisso que a gente investe, em trazer toda essa experiência no RM Experience para os profissionais, para que eles levem isso para os seus pacientes.